Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer um puxadinho na aula sobre o auto C, o autoconforme, o analista, conforme o perfil diz, que pela importância do tema. Como a maioria da minha galera aqui são autos especialistas, pessoas que hoje estão procurando por alavancagem de carreira, por melhoria de performance, por ascensão profissional, e muitos também têm buscado cargos de liderança, eu resolvi pintar o para-choque para esse perfil especificamente. Então, quando eu falo do autoconforme, que é o auto C ou o analista, dependendo da plataforma que nós usamos para testar seu DISC, eu já vou adiantar alguma coisa. Não necessariamente você precisa ser testado para se identificar com esse objetivo. Muitas vezes também o teu perfil natural não é o auto C ou o analista, mas a exigência do seu ambiente, quando nós vemos lá a linhazinha vermelha, pode ser também que o teu ambiente esteja te puxando para essas características, que são basicamente o perfeccionismo, o detalhe, é aquele que eu brinquei que é o vulgo virginiano. É, então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês desse perfil maravilhoso, que eu acho que é 80% da minha galera aqui. Quais são as dicas de desenvolvimento que eu vou trazer para vocês especificamente? E já adianto que essas dicas aqui não são só para o auto C. O planejador também tem muito dessas características e principalmente os mesmos mecanismos de sobrevivência que o auto C. O medo, a autocobrança, a procrastinação, tudo isso, se estiver desbalanceado no seu perfil, que daí é onde nós vemos as linhas mais muito longe daquela linha do meio de neutralidade, pode configurar e pode servir para você também. Então vamos lá. O maior medo do analista e do planejador é realmente errar, é não ter um nível alto, um perfeccionismo técnico que pode colocar o seu trabalho em jogo. E eu já adianto para vocês, vou repetir aqui novamente, que a gente não briga com medo. A gente ouve e a gente faz o cheque de realidade. Quem quer crescer, quem quer ter mais responsabilidades, não pode estar ok com erro. Imagine só se um médico cirurgião levar o erro como algo normal e natural. Percebeu o risco? Um advogado que está lidando com um caso criminal, que seja até eu como psicóloga. Então, estar ok com erro não faz parte de quem realmente quer crescer, de quem realmente quer ser bom. Mas, uma vez que nós os temos, nós podemos usá-lo a nosso favor. Então, vamos lá, vou dar aqui algumas dicas para vocês, e isso é fundamental que vocês apliquem no dia a dia de vocês, para que a gente consiga atingir os resultados, inclusive definir os próximos objetivos que nós traçaremos aqui juntos. Vamos lá. Então, assim, como eu falei que a característica principal deles é o perfeccionismo, o que que nós temos aqui? Trocar o perfeito pelo progresso e trocar o perfeito pelo feio. Muitas vezes esse perfil ele busca o cenário atual para ele agir. Se não tiver perfeito, ele provavelmente vai se sentir mal e vai desistir. Então, o pensamento de progresso, que é você sair do seu lugar, vai ser muito útil para toda atividade que você tiver. E aí, coloco aqui o conceito de MVP, de barra de progresso, todas essas são ferramentas que nós usamos massivamente, principalmente em tecnologia, quando nós queremos fazer um produto. E entende esse produto nesse contexto sobre o seu ano futuro, sobre o projeto que você quer entregar. Então, quando eu implemento a questão da barra de progresso, que é eu sair da onde estou, e do MVP, eu consigo, obviamente que nós vamos comunicar isso, você não vai chegar numa reunião de apresentação de projeto, uma aprovação de budget, simplesmente com um esqueleto e a pessoa achar que o trabalho está incompleto. Isso precisa ser comunicado. Olha, fiz um primeiro rabisco aqui, olha, coloquei o esqueleto, agora nós colocaremos a pele, a roupa,
Então, esse é um caminho bom para que você sinta esse progresso, para que você saia do lugar. O conceito do MVP, que é o Minimum Value Product, nós temos muito em tecnologia no sentido de entregar o que a pessoa precisa sem necessariamente estar totalmente pronto ou completo. Não significa que nós não chegaremos no pronto e no completo, mas o MVP nos dá um alívio de que eu saí do lugar. Pensa se o meu produto for um carro. O que que ele precisa? Ele precisa de locomoção, de deslocamento. Então, talvez o meu MVP pode ser um skate, pode ser uma bicicleta, que eu tiro a pessoa de onde ela está, eu entrego o que a pessoa quer e eu tenho tempo para lidar com os próximos passos até eu construir esse carro. Então, conceito de MVP, conceito de barra de progresso. A barra de progresso é muito importante, é uma ferramenta mental bem poderosa, que é você ir reconhecendo alguns passos que você já deu, porque isso vai te trazer a confiança. Isso vai te trazer um bom olhar sobre você mesmo e pode mexer profundamente nas suas crenças. Então, assim, tem outra coisa que também eliminar excesso de controle. O auto C e o planejador, às vezes, querem fazer aquela agenda super detalhada, controlar o passo a passo que está fazendo, colocar todas as tarefas no papel detalhadamente. Então, assim, o que de fato precisa ser feito? Tem uma frase muito bonita, acho que é do Peter Drucker. Ele fala assim, que não há nada mais inútil do que fazer o que não precisa ser feito de forma ineficiente. Então, é mais ou menos por aí. A tua rotina é realmente necessária para atingir teus objetivos? Elimina excesso de controle. Coloca só o que de fato faz a diferença. E senão corre o risco de você perder mais tempo com controles do que com ações, do que com trabalho. E isso pode te prejudicar. Esse penúltimo aqui é muito importante, muito interessante. Eliminar o crítico interno pelo ser curioso. O crítico interno é aquela ferramenta do ego que quer te proteger. É aquela parte que nós falamos lá do teu lado sombra que quer que você sobreviva. Então, ele é o julgador. Porque na nossa cabeça de Homem das Cavernas, eu errar significa morrer. Então ele fica o tempo todo falando, você vai errar, não vai dar certo, papapá. E aqui a questão de tirar o crítico interno pelo ser curioso é porque o crítico, ele vem de um mecanismo de sobrevivência. O curioso, ele vai trazer um pensamento crítico positivo. É mais você usar uma empolgação por fazer o certo do que o medo de errar. E aí você pode trazer inovação, você melhora as suas relações, você melhora a sua capacidade de entrega e de análise crítica. Então, esse ser curioso, ele vai ser muito importante, fundamental para os seus próximos passos de carreira ou de implementação do seu PDI. O que será que eu posso fazer? Qual que é o contexto que eu estou? Isso gera curiosidade. E a curiosidade, hoje, é a ferramenta mais importante que você pode ter para eliminar esse julgador crítico. Coloquei aqui também usar matrizes de priorização. Vou colocar um material específico sobre isso, mas basicamente é a matriz entre fácil e importante. Se é fácil, rápido, importante, vai ter um impacto, nós colocamos em primeiro lugar, e assim por diante. Aí o nível de dificuldade da tarefa ou da situação versus a rapidez e o impacto que ela tem no seu hoje vai ser fundamental para que você defina suas guerras, seus objetivos. Então, o que é fácil, rápido de impacto vai estar sempre na primeira linha da nossa esteira de entregas. É, aqui eu coloquei muito mais uma questão de como que eu mudo a minha mente para que eu possa agir da forma do que eu apresentei no primeiro momento. Quando nós colocamos ali amar o erro e usar o mindset de errar rápido para corrigir rápido,
também é um pensamento de tecnologia. Pense bem, eu estou numa fase de ideação, eu estou entendendo o que que eu quero, eu estou entendendo o que que eu vou fazer, e quando eu parto para a ação, testes precisam ser feitos. Óbvio que quando o meu teste tem um impacto grande, seja na vida de alguém, seja numa empresa, eu vou usar o máximo da minha cautela, e ali eu já adianto que você vai ouvir seu erro, checar a realidade e agir. Mas depois que esse erro acontecer, a questão aqui é não só aprender com ele, mas também ver isso como um motivador. Poxa, agora eu já sei o que não fazer. Poxa, agora eu sei o que pode dar errado. Então isso vai calando aquele teu crítico interno, aquele teu jogador, para que você realmente ande em direção ao progresso. Tem aquela frase importante que fala do erro, de que bom não ser perfeito, porque sendo perfeito e não errando, eu não aprendo mais nada. Então é mais ou menos isso. Se já aconteceu, olharemos nesse quesito. Olharemos como uma forma de já aprendi o que eu não devo fazer. E ali quando eu falo ouvir esse erro, barra, ouvir esse medo, o que é meu medo? O que pode dar errado? Ah, eu posso impactar a pessoa X, não estou certa ou certo sobre a fundamentação que eu vou usar, esse ser, nós fazemos sempre o cheque de realidade. E se você trazer isso como uma verdade, você pode agir antes do medo acontecer. Então, aí, nesse sentido, nós vemos o que é verdade, o que é mentira. É mais importante ver o quanto é verdade e o quanto é mentira, para que você faça o cheque de realidade. Se for real, se aquele medo, se aquele impacto realmente puder acontecer, nós partimos para a ação. E aí você minimiza a questão do erro. O medo e o erro, ele não pode ser ignorado, principalmente para quem está querendo alçar novos voos. O mindset de funil, ele também é muito interessante, principalmente quando eu tenho uma gama grande de escolhas. Então, esse mindset de funil nós usamos bastante em relação a testes mesmo, quando nós fazemos com produtos ou softwares, que é abrir várias frentes, e eu já sei que todas aquelas frentes não serão de sucesso. Então, falei do exemplo de recrutadora, teve vaga que eu trabalhei de cientista de dados, por exemplo, que a gente recebia 2.000 currículos para cada contratação. Então, o pensamento do funil, o pensamento de tenho muitas frentes e eu sei que eu vou diminuir essas frentes, pode te ajudar muito. Eu vou dar um exemplo. Quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu me comprometi a fazer vários cursos. Eu precisava abrir essas frentes, porque, principalmente em assuntos em que eu não dominava, eu precisava estar lá para entender o que de fato era aquele curso, para sentir. Então, eu comecei a fazer hipnose, por exemplo, que eu já tinha feito, eu já tinha passado pelo processo, tinha gostado, e eu estava com 5 cursos em andamento. E quando eu coloquei o pezinho lá no curso de hipnose, eu não me vi trabalhando com isso. Então, para mim, estava ok desistir. Estava ok colocar aquele dinheiro num fundinho, que nós chamamos nosso budget de inovação, que nós já sabemos que grande parte pode ser perdido, para a gente virar as costas e não prosseguir. É igual o JK fala, eu desisto mesmo, falava, né, no caso, eu desisto mesmo porque eu não tenho apego com o erro. E é mais ou menos isso. Eu posso abrir várias frentes já com a cabeça de que algumas não darão certo. Se eu abro uma frente só, se eu jogo uma carta só na mesa, quantas chances eu tenho? Uma. Agora, se eu jogo 5 cartas na mesa, o funil pode me levar para 2, o funil pode me levar para 3. Só que para isso você precisa estar aberto para nem tudo vai dar certo, nem tudo vai para frente. Então é mais ou menos por aí, tá? Isso você pode usar para entrevistas de emprego. É interessante, eu estou falando que eu falei 12.000 currículos para tirar aí 20, 25 pessoas num phone screen para virar com um, não faz sentido você, entendendo que você está num funil por trás disso tudo, se frustrar
de uma maneira desproporcional, porque nós não passamos daquela ligação inicial. É, ok, eu sei que eu vou precisar fazer talvez 25 entrevistas para ser contratado, isso vai estar ok. Vai estar ok para você. Vai estar ok não acontecer na primeira vez, tá? E eu vou dizer aqui que de tudo que eu falei, o mindset de funil é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. O último ali seria a rotina diária de apreciação para tratar a insegurança. A insegurança do autoconforme, também do planejador, ela vem muito do ceticismo. E isso também é muito poderoso. A autoconfiança, que não está fundamentada num histórico de sucesso ou de uma fundamentação teórica robusta, ela pode gerar uma negligência. Vou colocar essa palavra feia aqui. Então, nesse sentido, quando você fala da rotina de apreciação, é você reconhecer o que você fez certo, é você se olhar no espelho, reconhecer aquilo que você fez de bom, o que que o copo ficou meio cheio, dar o seu beijinho no ombro e falar: opa! Aí você usa o primeiro conceito que eu falei, da barra de progresso. Opa, já saí do lugar. Opa, acredito que eu sei o que eu estou fazendo. Faz sentido para vocês? Por que que eu estou colocando essa rotina de apreciação? Diária, tem que ser diária, pessoal. O Tony Robbins fala muito para a gente que mudança de padrão envolve ação massiva. Eu estou colocando diária como mínimo. Por quê? Porque como perfeccionista, está sempre olhando no que ele poderia ter feito mais para ser perfeito. Se ele não tem essa apreciação, se ele não reconhece o que está cheio do copo dele, ele cai no negativismo, ele cai na melancolia, ele cai na depressão. Então, para você desenvolver a autoconfiança, você precisa se ver fazendo a coisa certa. Você precisa reconhecer o que você de fato, especificamente, está fazendo de bom. E sugestão aqui, usando um pouquinho de PNL, mas que os conceitos de gramática também se aplicam. Cuidado com o mas. Você entregou aquele projeto maravilhoso, enorme, e aí de repente você fala assim: ah, foi tudo bem, mas blá blá blá. Esquece o mas, tira o mas. O mas, ele elimina tudo que eu falei antes da vírgula. Pratique o ponto final. Eu tinha um professor de constelação que ele falava que o ponto final é a parte mais importante da frase. Eu fiz o projeto, eu atingi tal resultado. Ponto final. Isso vai te ajudar muito nesse exercício de apreciação. Pessoal, espero ter podido ajudar vocês. Espero que essas dicas vocês consigam implementar no dia a dia e experienciar, porque é isso que vai fazer a tua mudança de padrão, a tua mudança de crença. Vou repetir aqui pela relevância da frase. Mudança de padrão envolve ação massiva. Coloca isso no seu dia a dia. Transforma isso num checklist. Veja o quanto que você aplicou esses conceitos no seu dia a dia. E eu tenho certeza de que tudo vai mudar na sua vida. Tudo de bom, fiquem com Deus. Se precisarem de mim, estou aqui. Até mais.